Ai, acabou. Veja só, você vai entrar. Tá. Gente, boa noite, veja. As pessoas aqui. Eu tinha entrado. Nós vamos dar início, né, à nossa live de hoje, que é sobre a temática análise de conjuntura e lutas sociais. O nosso convidado hoje é o professor Antônio Eduardo. Né? Estou aguardando ele aqui. Boa noite. Gente, eu estou tentando aqui que o professor Antônio Eduardo entre, né? Para a gente dar início à live aqui. Enquanto ele não entra aqui, eu queria registrar que essa live faz parte do projeto do curso de Serviço Social da UFRB, né? E também queria agradecer, né, a todos os professores, né, de serviço social, né, que estão participando das lives, mas eu queria em especial fazer um agradecimento às minhas companheiras de gestão. Que bom que Eduardo chegou. As minhas companheiras de gestão, né, a professora Andréa, a professora Ilzamar e a minha vice-coordenadora Simone, que estão trabalhando arduamente comigo para que a gente possa, além das questões administrativas do curso, a gente possa também conduzir esse debate. E queria também aproveitar, antes daqui que o professor Eduardo comece a falar, eu queria registrar que esse projeto tem possibilitado a gente se aproximar mais efetivamente dos discentes. E nós temos hoje vários alunos que estão colaborando com o projeto da live. E em nome dos alunos, eu queria agradecer, né, uma aluna especial, que se sinto representados por todos, que é a discente Carolina Borges da Silva Barreto, conhecida como Karen, né? Karen é a discente que criou o Instagram do curso, né, o YouTube, o Facebook, e tem estabelecido uma parceria muito grande com a gente. E também, né, então, agradecer, né, tanto professores como alunos. E nesse sentido, eu queria agora dar início à nossa live, né, já que nosso professor está aqui, Antônio Eduardo, falar aqui, professor, o professor Antônio Eduardo, ele tem doutorado, né, professor do curso de Ciências Sociais, ex-presidente da PUC, é um colunista científico aí da coluna da TV do PC, e também já se candidatou, né, aí às eleições da Bahia, né? Eduardo, ele tem uma trajetória acadêmica e de militância política no contexto, né, das lutas sociais, portanto, ele será o nosso convidado de hoje, né? Então, nesse primeiro momento agora, o Eduardo vai fazer um panorama, na verdade, da análise da conjuntura política, né, trazendo no contexto da pandemia e do acirramento das lutas de classe, né? E aí também, no segundo bloco, a gente volta para ele fazer uma discussão sobre a questão do movimento antifascista e as lutas de resistência.
E aí vocês deixem aí as perguntas de vocês, os questionamentos, que a gente também tem um bloco, né? Então, Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, Albani. Boa noite a todos os participantes aqui dessa live. Agradecer esse convite, né, do Colegiado de Serviço Social, colegiado que eu já participo, né, de várias atividades, ministrando disciplina, orientando TCCs. Uma satisfação estar participando aqui. Bem, o tema que nós vamos estar abordando aqui é o tema atual, o tema da conjuntura política, relacionar essa questão política que nós estamos vivenciando, da crise do governo Bolsonaro, da crise econômica mundial e também aqui no Brasil, e especialmente o problema do coronavírus. Qual o significado político, qual o significado social do coronavírus? Bem, a primeira questão que nós temos que salientar é o fato que os governos demonstraram de uma forma bastante evidente não estarem preparados, né, para lidar com a situação como é uma pandemia que nós estamos enfrentando. E quando eu falo governo, não se trata apenas de governo de países periféricos, de países economicamente atrasados, mas inclusive grandes países do mundo, como a principal economia do planeta, que é a economia norte-americana. Então, o vírus tem uma propagação enorme nos Estados Unidos. Vi uma matéria hoje dando conta que nos Estados Unidos, somente ontem, teve 60 mil novos infectados. Então, nos Estados Unidos, você tem uma verdadeira catástrofe social na principal economia do planeta. Nós temos uma situação avassaladora que nós tivemos nos países europeus, notadamente a Itália e a Espanha, né? Mas hoje nós temos como um dos principais países do mundo, né, o segundo lugar no ranking de morbidez internacional, que é o Brasil, e nós temos a América Latina como um dos lugares de maior frequência, maior propagação do vírus. Então, nós temos que entender esse cenário político, ou melhor, esse cenário sanitário, dentro de uma perspectiva econômica e política. O primeiro ponto é o fato de que os governos, nos últimos anos, fizeram uma política de desmonte dos regimes de previdência social, dos regimes de proteção social e do sistema de saúde. Então, países como a Itália, por exemplo, que foi atingido violentamente pela pandemia, no contexto europeu, você tem uma situação onde os médicos tiveram que escolher quem vive e quem morre, e que o sistema de saúde entrou em colapso. E essa situação apresentou um número bastante significativo. Nós tivemos cerca de 55 mil o déficit de profissionais de saúde. Inclusive, nós tivemos que ter a ida, né, de força-tarefa de outros países, como de Cuba, para sanar minimamente esse problema da saúde pública na Itália. E essa situação que aconteceu na Itália não foi por acaso. Os últimos governos neoliberais, especialmente o governo Berlusconi, fez uma política que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, que é a política de sucateamento e desmonte da saúde pública. Então, esse processo que também aconteceu, né, e está acontecendo na Inglaterra, né, que é o terceiro país do mundo, após os Estados Unidos e o Brasil, na quantidade de mortos, né? E na Inglaterra também é um país que tinha um sistema de saúde, um sistema social bastante importante, chamado Estado de Bem-Estar Social, e esse projeto, esse sistema de saúde foi desmantelado a partir de sucessivos governos neoliberais, seja do Partido Conservador, começando lá nos anos 80 com Margaret Thatcher, posteriormente com Tony Blair, o Partido Trabalhista, e mais recentemente com Boris Johnson. Inclusive, a postura de Boris Johnson é muito parecida, inicialmente, né, com a posição que Bolsonaro e o Trump, né, a posição de governos negacionistas. E esses governos negacionistas, governos de direita ou de extrema-direita, como é o caso do Brasil,
são, não por acaso, os 3 principais países na quantidade de mortes no mundo. Então, esse cenário já mostra que a questão econômica, a questão social, tem um impacto fundamental na propagação da doença. Então, não se trata apenas de um problema sanitário, mas de um problema social e de um problema econômico e político. Em relação ao problema econômico, evidentemente que a expansão e a propagação do vírus e a adoção de políticas de isolamento social, aí por volta de mês de março, abril e maio nos países europeus e ainda hoje no Brasil e em alguns estados dos Estados Unidos, isso leva a um agravamento da crise econômica mundial. É importante ressaltar que a crise de 2008, né, a crise gerada pelos subprimes, essa crise não foi debelada, ela se agravou nos anos posteriores, né, na chamada crise da dívida soberana dos países europeus, né, notadamente o caso da Grécia, que levou à falência de um país inteiro, que foi o caso da Grécia, e nós temos hoje em dia ainda um processo de crise econômica não sanada de 2008. E nesse contexto da pandemia você tem um agravamento e uma situação de depressão econômica mundial. Ontem foi divulgado um relatório pela Comissão Europeia dando conta que há um aumento da desigualdade entre os países europeus e no interior dos países europeus por conta da pandemia. Há perspectiva de queda do crescimento desses países em torno de 10% a 8%. E há uma outra questão importante, quando falamos da crise econômica, é o efeito em países, né, da África, da Ásia e do próprio continente latino-americano. E aí eu entro no caso do Brasil. No Brasil, a primeira questão é o fato que qualquer abordagem nossa sobre os números da propagação do vírus são, vamos dizer assim, são análises que a gente não tem precisão. Por que nós não temos precisão? Porque o Brasil é um dos países que não tem uma averiguação efetiva das pessoas que têm Covid e as pessoas que não têm Covid, porque não existe um teste em massa da população. Mais recentemente, alguns governos, como o caso aqui do governo da Bahia, têm feito um aumento, né, da testagem da população, mas é aquele chamado testes rápidos, que vários pesquisadores dão conta que esse tipo de teste pode gerar muito falso negativo. Então, o que é que acontece? Você tem, primeira questão, nós temos um crescimento exponencial, né, da propagação do vírus, e essa propagação, os números são todos eles subnotificados. Então, nesse quadro, qualquer análise tem que tomar em conta essa subnotificação. Uma outra questão é o fato da crise política, né? Além dessa crise econômica que existe no mundo inteiro e que no Brasil também tem se aprofundado, nós temos um fator político importante que é a crise econômica, a crise política. E essa crise política dá conta de um governo que é um governo que tem declarado abertamente que é favorável a uma política que é expor a população à própria morte, né? Nós temos, os noticiários estão trazendo como informação mais, vamos dizer assim, mais recente, o fato de que o Bolsonaro apresentou um resultado de um exame onde ele estaria com coronavírus. Interessante que a imprensa internacional coloca na manchete dos jornais a seguinte frase: Bolsonaro diz que tem o coronavírus. Por que isso? Porque nós não podemos acreditar nem mesmo na notícia que ele tem o coronavírus. É possível que ele tenha o coronavírus? É. Mas é possível também que ele já tenha tido o coronavírus, inclusive naquela viagem que ele fez aos Estados Unidos, onde boa parte da comitiva, cerca de 23 pessoas, foram acometidas do coronavírus. O jornal Estado de São Paulo teve que entrar na justiça, obrigando o presidente a mostrar o exame. Ele mostrou um exame que não tinha, inclusive, nenhuma identificação, estava mais parecendo um exame fake do que um exame real,
E agora, em um contexto de crise do governo, ele apresenta esse resultado. Então, tudo que vem do governo Bolsonaro, nós temos que tratar isso com desconfiança. Mas mesmo que nós não vamos entrar aqui se é verdadeiro ou falso, mesmo que seja verdadeiro, nós temos que indicar o seguinte, que o governo tem usado, inclusive, esse fato do presidente ter o coronavírus como um elemento de propaganda política, uma propaganda da política criminosa, que é a política de abrir o comércio, que é a política de tomar medicamentos sem comprovação científica, ou seja, ele está fazendo o mesmo procedimento que foi feito na época da campanha eleitoral de 2018, naquele episódio lá da suposta faca que atingiu o presidente, ele também utilizou aquilo lá como elemento um elemento político, né? Querendo criar uma certa comoção popular, querendo utilizar naquela oportunidade o suposto atentado como elemento de propaganda, né? Uma propaganda quase que gratuita nos maiores meios de comunicação do próprio Bolsonaro, certo? E agora ele também faz isso, tentando se vitimizar e mostrando, eu vi uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo, que ele apresentou os sintomas no sábado, e na segunda-feira ele apresentou o resultado, e na terça-feira ele já disse praticamente que está curado tomando a clonofila. Então, quer dizer, na verdade, você tem aí uma jogada publicitária. Independente dele ter ou não, o Bolsonaro utiliza isso de uma maneira bastante, vamos dizer assim, bastante evidente, certo? E nesse contexto é importante dizer o seguinte, nós temos que pedir o pronto restabelecimento do presidente Bolsonaro. Não, a gente não tem que ter nenhum tipo de solidariedade com o Bolsonaro, porque ele é responsável pela morte de milhares de pessoas no país. Porque a política que ele adota é uma política que está levando à morte das pessoas. Aí você pode me perguntar, não, mas isso não seria um exagero? Não, o próprio Bolsonaro declarou ontem, né, de que todo mundo vai pegar o coronavírus. É como chuva, né? Você vai pegar o coronavírus. Só que vários trabalhadores, várias pessoas do país têm pegado o coronavírus e, por falta de atendimento na rede pública, têm morrido por conta do corona. Então, nós temos que dizer que essa é uma política genocida. Várias pessoas têm colocado essa política como uma política deliberada e eu também sou dessa avaliação. A política que o governo tem é uma política verdadeiramente genocida em relação ao problema do coronavírus. Agora, um outro aspecto que nós temos que colocar é o seguinte, os governadores, né, notadamente Dória, que é o governador de São Paulo, o Whitson, que é o governador do Rio de Janeiro, Caiado, que é o governador de Goiás, e vários outros governadores de extrema-direita, que foram eleitos no mesmo esquema que elegeu o Bolsonaro em 2018, eles supostamente se colocaram contra o Bolsonaro, né, por conta do problema do isolamento social. E agora, no momento que nós estamos atingindo o pico, né, de quantidade de infectados e de mortes, né, quando o sistema de saúde está entrando em colapso, está sendo aberto o comércio. Em Feira de Santana, que é a cidade que eu estou falando para vocês, inclusive foi aberto o comércio e houve um aumento assim, exponencial na quantidade de pessoas infectadas e eles tiveram que recuar. Mas essa política de recua uma semana, depois volta com a abertura do comércio. Em Salvador, por exemplo, já está se discutindo o protocolo para a abertura total do comércio. Isso também já está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, esse tipo de política mostra que esses governadores que, no primeiro momento, se apresentavam como alternativa a Bolsonaro, e vários prefeitos, na verdade, têm uma política muito, muito próxima, né? Se não é exatamente a mesma, não é uma diferença substancial. Um outro ponto importante que nós podemos colocar em relação à questão da luta de classes na conjuntura atual é o fato que você tem um processo de que o ônus da crise, seja o ônus na saúde, onde os trabalhadores estão sendo expostos, né, ao vírus com mais frequência do que a classe média e do que a classe alta, é também uma coisa bastante concreta. Por quê? Porque o trabalhador ele tem que estar no seu local de trabalho,
ele tem que pegar o transporte coletivo, que, como nós temos visto nos grandes centros, é um transporte coletivo que é um vetor de contaminação, porque os empresários simplesmente fizeram o quê? Diminuíram a quantidade de transporte e isso aumentou a exposição das pessoas ao próprio vírus. E, além desses fatores, você não tem nenhum, efetivamente, cuidado com a saúde do trabalhador. Nós temos algumas categorias, como os rodoviários, os trabalhadores dos bancos, né? As próprias pessoas que trabalham na assistência social, os carteiros, todos eles estão sendo expostos de uma maneira criminosa ao vírus. Uma outra questão desse ponto de vista, do ônus da crise, é o ponto de vista econômico, onde os trabalhadores eles não têm uma garantia efetiva no seu emprego. Alguns países do mundo chegaram a dar dinheiro para as empresas, mas obrigando que essas empresas não demitissem. Aqui no Brasil existe uma grande quantidade de trabalhadores entrando na informalidade. Nós temos um processo gravíssimo do crescimento do desemprego e, mais ainda, o governo federal, inclusive, sancionou ontem, né, a ANP, que permite a redução da jornada de trabalho com a redução salarial. Então, você tem uma grande quantidade de trabalhadores que têm os seus proventos diminuídos em um momento exato da pandemia. Então, você tem um contexto onde a crise econômica existe, e essa crise econômica ela é depositado todo o ônus, todo o peso dessa crise sobre os trabalhadores. Os empresários, uma boa parte dos grandes grupos econômicos têm recebido subsídios do governo, tem linhas de crédito, e quando você é um pequeno comerciante ou você é um pequeno empresário, você tem uma dificuldade incrível para conseguir um financiamento e conseguir uma maneira de manter o seu comércio. O que é que está acontecendo? Vários setores, como, por exemplo, na área artística e também na área do comércio e, em especial, na questão dos restaurantes, você tem um alto índice de demissão. Então, o cenário político tem se demonstrado um cenário de que a crise é uma crise econômica, uma crise social, que a crise sanitária só faz agravar essa crise. Do ponto de vista político, nós estamos vendo aí a ameaça do governo de um golpe de Estado. Isso, há cerca de um mês atrás, o Bolsonaro tem participado de atos públicos que pedem o fechamento do Congresso Nacional, que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, nós vimos um embate entre o setor do judiciário, mais especificamente o STF, na figura do Alexandre de Moraes. Ele apresentou uma série de contraposições em relação ao governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nós temos aí a questão do Queiroz, que é uma verdadeira bomba-relógio para a família Bolsonaro. Isso levou ao governo Bolsonaro a ter uma atitude mais cautelosa. Essa posição cautelosa diz respeito a uma reconfiguração, mas não uma mudança no caráter do governo. Ele mantém a mesma política, né, com o Salles no meio ambiente, como o próprio Salles declarou, né, naquela reunião ministerial, né, onde passa um boi, passa uma boiada, que é a destruição do meio ambiente. Nós temos a posição de afinidade completa e a integração do Brasil com os interesses norte-americanos, onde nós temos o ministro Araújo integramente ligado aos interesses de Trump e do imperialismo norte-americano, e você tem a política que nós estamos vendo na economia, que é a política do Paulo Guedes, que já ameaça o retorno das privatizações e de implementação de uma política econômica contrária ao Estado brasileiro e à população trabalhadora. Mas, de qualquer forma, o que é que o Bolsonaro tem feito? Ele tem procurado se conter, né, naquelas declarações que ele faz, geralmente declarações golpistas. Ele retirou o ministro da Educação, então, e abriu espaço maior no governo ao Centrão, como uma medida, inclusive, defensiva diante de uma possibilidade de impeachment. Existe uma mobilização pelo Fórum Bolsonaro. Entretanto, é importante dizer que um setor que se reivindica da frente ampla, que se reivindica da oposição, como Fernando Henrique Cardoso, como o PSDB,
como o próprio Rodrigo Maia, do DEM. Todo esse setor, ele sustenta o próprio Bolsonaro. Esse setor fundamental da burguesia nacional defende um enquadramento do governo Bolsonaro, mas não a derrubada do governo. Na sexta-feira, agora, nós tivemos uma reunião do PIB nacional, dos grandes empresários, em torno da Fiesp e dos grandes bancos, né, com o Bolsonaro, o que mostra que os capitalistas estão, mesmo com tudo isso que eu já coloquei aqui para vocês, sobre o caráter genocida do governo, eles mantêm o governo Bolsonaro, porque o governo, mesmo enfrentando a crise econômica, a crise sanitária e a crise política, é um governo que defende os interesses do grande capital. O que é que está colocado é a luta política, né, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, do movimento sindical, né, superar a paralisia política. Eu acho que o grande dado é algumas manifestações importantes, como primeiro, a nível internacional, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O movimento contra o racismo, contra o fascismo, que colocou na parede o Trump e que colocou uma mobilização a nível internacional. Aqui no Brasil, nós temos uma mobilização importante do setor de saúde, porque existe uma grande quantidade de trabalhadores na área de saúde que estão sendo infectados, estão morrendo. Então, existe todo um debate em defesa desses trabalhadores. Nós tivemos recentemente um ato também dos trabalhadores em aplicativo, né? Fizeram uma mobilização no dia 1º de julho. E nós temos também a mobilização de torcedores das torcidas organizadas, né, que está acontecendo no país inteiro, que colocou a luta pelo Fora Bolsonaro nas ruas. Então, nós temos um cenário complexo, um cenário onde essa pandemia, ao contrário de algumas visões, né, idílicas, vai aumentar a solidariedade social, que agora o capitalismo vai passar para ter uma questão mais humana. Nada disso. O que vai acontecer é o acirramento da crise e dos interesses sociais. Em todas as épocas de catástrofe, a luta de classe ela não é suspensa. Ela, na verdade, se intensifica. E é o que nós estamos vendo agora. Tá ok? Obrigado. O Eduardo, eu acho que a gente tem várias participações aqui, né? Tem muita gente reafirmando as suas colocações, perguntando quem é que sofre com isso, confirmando a necessidade de que esse debate é importante para que a gente possa estar discutindo, possa estar colocando. Mas eu queria que você pudesse entrar, né, mais nesse movimento agora da gente poder estar discutindo o que significou. Você já deu pistas para a gente, né, falando dos movimentos, né, da luta contra o fascismo, mas eu queria que você pudesse explorar mais isso agora nesse segundo bloco, esse movimento antifascismo, né, esse movimento antirracista, como uma ameaça à democracia no governo que a gente diz que tem tendências ao fascismo. Acho que você pudesse explorar e como isso se configura no cenário de luta de classes, né? Porque a gente tem visto no contexto da pandemia que se justifica, de fato, a questão do acirramento e há uma política, como vários disseram aqui, de desregulamentação das políticas sociais. Por outro lado, a gente vê uma defesa agora da necessidade do SUS, da necessidade do SUAS, né? Uma luta também do que você pode configurar do próprio benefício emergencial, né? Que havia um movimento contrário do governo no sentido do valor, a luta política que foi da esquerda no sentido de conseguir, e que a luta agora também é para que esse benefício se estenda até o final do ano. Então, assim, que você pudesse explorar nesse segundo bloco o que significa hoje esse movimento antifascista e no sentido de defesa da democracia e que estratégias de lutas de classe a gente pode estar configurando nesse cenário. Ok. A primeira questão é a seguinte: entender o fenômeno fascista. Eu tenho visto muitas lives, muita discussão sobre o problema do fascismo. O que me parece é o seguinte: o pessoal faz uma comparação, analogia com o que aconteceu nos anos 30, mas acaba não discutindo a essência. O que é o fascismo exatamente? Acaba discutindo algumas características, né,
E aí, geralmente, a análise é feita da seguinte forma. O cidadão pega o que aconteceu, por exemplo, o movimento fascista, propriamente dito, com Benito Mussolini. Então, Mussolini tinha um movimento que tinha... o pessoal vestia o preto, saía para bater nos trabalhadores, você tinha a figura do líder e tal. Eu pegava alguns aspectos, né, que são importantes, presentes no fascismo, mas não é a questão fundamental. A questão fundamental é o seguinte: o fascismo ele foi criado como um elemento de defesa do sistema capitalista, do regime capitalista, que estava colocado em xeque nos anos 30 pelo crescimento do movimento socialista, do movimento revolucionário. Então, o fascismo foi como se fosse um remédio, uma medida tomada, né? Um remédio, vamos dizer assim, violento, através de métodos da guerra civil contra os trabalhadores e contra os movimentos populares. Então, o fascismo é a adoção de um regime de guerra civil contra as organizações dos trabalhadores. O principal objetivo dos fascistas, dos nazistas, era o desmantelamento das organizações políticas, sindicais, culturais, da classe trabalhadora e dos movimentos de oposição. Então, o que é que aconteceu? Eles iam lá e destruíam esses movimentos, perseguiam as lideranças e, posteriormente, ao chegar ao poder no Estado, eles implementaram isso através do poder estatal, levando, inclusive, à Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece hoje? Hoje nós temos um cenário de crise econômica muito profunda, né? A crise de 2008 vai levar ao agravamento dessa crise econômica, e o regime democratizante, o regime democrático, os partidos tradicionais da burguesia, seja eles de esquerda ou de direita, eles não deram conta da resolução dessa crise. E aí a solução que se apresentou é uma solução de força através do crescimento da extrema-direita, seja nos Estados Unidos com Trump, seja na Inglaterra com Boris Johnson, seja, inclusive, com partidos nazistas na Alemanha, o partido Aurora Dourada na Grécia, o partido Front National na França, e aqui no Brasil, o bolsonarismo. Agora, um dado importante é que, no caso do Brasil, esses movimentos de extrema-direita, eles foram impulsionados pela direita tradicional. Então, vários atores que hoje em dia contestam o Bolsonaro, por exemplo, a Rede Globo de televisão, a Folha de São Paulo, e outros políticos tradicionais, foram eles os responsáveis pelo crescimento do bolsonarismo, e eles que, de uma forma ou de outra, apoiaram o Bolsonaro em 2018. Mesmo que lançando outros candidatos, eles, no final das contas, todos eles convergiram para garantir a eleição de Bolsonaro. E a eleição de Bolsonaro também foi se dada através de uma grande fraude, que foi o fato de impedir a candidatura de Lula, que era certamente o candidato que tinha o maior apoio popular naquelas eleições. Então, eles fizeram um jogo. O bolsonarismo, ele podemos dizer assim, ele cumpre uma função fascista, é um regime que tem características fascistas, né? Qual a principal característica? Por exemplo, o Bolsonaro tomou posse e a declaração dele na posse foi o seguinte: vou acabar com o socialismo no Brasil. Aí muita gente perguntou, mas o Brasil não é um país socialista, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer acabar com a esquerda, acabar com o PT e todos os partidos de esquerda, acabar com as organizações sindicais, acabar com as universidades, que, como declarações de ministros da educação, né? Tanto Vélez como Waldheim colocava que a universidade é o antro da esquerda. Então, o objetivo deles é acabar com a educação, acabar com a cultura. E, quer dizer, a função política do bolsonarismo é uma função muito similar à estabelecida pelos fascistas. E o próprio movimento bolsonarista, apesar de ser um movimento que ele, por exemplo, essa manifestação que teve lá em Brasília, do chamado acampamento dos 300. Não é no 300, todos nós vimos lá, que chegava a 30 pessoas, mas o que é importante é o seguinte: os bolsonaristas, eles têm um apoio, sobretudo da polícia, né, das polícias, mesmo aqui no estado da Bahia, que é um estado dirigido pelo PT, nós sabemos que a PM é infestada de bolsonaristas.
e que a Polícia Civil também tem muito bolsonarista. Então, os aparatos repressivos, todos eles são um instrumento muito grande dessa política bolsonarista. Saiu recentemente uma matéria onde uma integrante, né, uma pessoa que fazia parte da Guarda Nacional, denunciava a política do Bolsonaro em formar uma verdadeira milícia com os cofres públicos. Ele próprio, naquela reunião ministerial, declarou que ele tinha uma investigação, né, um grupo que investigava paralelamente à Polícia Federal, paralelamente à polícia. Então, na verdade, essa organização paraestatal é tipicamente fascista. Então, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, a mobilização que teve como a pauta fundamental a questão da luta antirracista, também colocou a questão da luta contra o fascismo. Por quê? Porque o fascismo ele impulsiona uma política racista, né? Impulsiona uma política contra as mulheres, contra o LGBT. Por quê? Porque o fascismo ele vai de encontro aos interesses populares, aos movimentos sociais. Não é simplesmente uma questão ideológica, né? Muitas vezes nós vemos, né, as pessoas querendo combater o bolsonarismo, estabelecendo leis, estabelecendo censura, né, ao que o Bolsonaro, os seus blogueiros falam ou deixam de dizer. Mas não é essa a questão. A questão é um objetivo político, um objetivo organizativo, que é atacar as organizações e os militantes políticos dos movimentos sociais, e visando o quê? Visando acabar com os direitos sociais, os direitos democráticos, os direitos da população. Então, o movimento antifascista é um movimento importante. Nós temos que entender que, por exemplo, eu vejo as pessoas utilizando muito a sigla, né? Sou antifascista e tudo mais. Mas nós temos que entender que, para combater o fascismo, nós vamos ter que enfrentar os fascistas efetivamente. Enfrentar efetivamente não vai ser simplesmente com ternura, com flores, nada disso. Nós vamos ter que enfrentar os autoritários com a força organizada dos trabalhadores, através da autodefesa. Foi assim na Itália, foi assim na França. Por exemplo, aonde eles saíram derrotados, como na Inglaterra, no próprio Estados Unidos e na França, e aqui no Brasil também, somente foi possível através de um enfrentamento, de colocar esses fascistas para correr literalmente. Porque não é um problema de convencimento, é de você garantir, por exemplo, o direito através da sua organização política. Então, isso aí. A gente está... Perdão, Albani. A segunda parte da sua pergunta foi bastante vasta, que é a questão do Sistema Único de Saúde, do SUAS e de várias instituições do Estado que defendem interesses populares. O que nós temos é o seguinte: você já tem um desmonte desde a época do governo Temer, quando foi aprovado aquele limite de investimento público, né, nos setores sociais. Uma segunda questão é que o Sistema Único de Saúde é um sistema completamente desmantelado, né? Por exemplo, eu vejo as reportagens na televisão e o pessoal não conta que esse atendimento às pessoas que sofrem do Covid, você tem uma questão fundamental, que é as pessoas que têm o plano de saúde, que é atendido no sistema privado, e aquelas pessoas que são atendidas no Sistema Único de Saúde. O que acontece é o seguinte, que o Estado retirou boa parte do investimento público na saúde, colocou, inclusive, a administração da rede hospitalar para OAS, né, em sistemas privados. Então, na verdade, você, ao defender o Sistema Único de Saúde, não é simplesmente defender o que existe atualmente, mas defender mais verbas públicas, né, o controle da população sobre o sistema de saúde. Em relação à assistência social, nós temos que ficar atentos pelo seguinte: a política do governo Bolsonaro é desmantelar o sistema de saúde. Ele já está falando aí da criação da chamada Renda Brasil, que é o fim do Bolsa Família, e a criação da Renda Brasil, que é um mecanismo que eles imaginam de, na verdade, aumentar um apoio, né, do Bolsonaro nos setores populares, nas camadas populares. Então, na verdade, inclusive, o governo tem utilizado dessa renda emergencial como um fator político, como um fator
do seu interesse político. O que pese o fato que, como nós sabemos, o governo não queria inicialmente a renda emergencial e, quando propôs, era de apenas R$ 200. Foi aprovado finalmente R$ 600 e nós estamos vendo que esse valor é insuficiente. E, além disso, você tem um problema de que, ao contrário do que se imaginava, né, que aqui no Brasil se duraria cerca de 3 a 4 meses, você tem uma perspectiva de médio e longo prazo da manutenção, né, dos efeitos negativos da pandemia no Brasil. Ô, Eduardo, a gente está quase, né? A gente tem uns 15 minutos aí pela frente, mas tem algumas questões aqui, né? Tem várias pessoas aqui concordando com as suas colocações, mas a professora Márcia Clemente, ela gostaria que você explorasse mais como é que é essa questão da particularidade dessa luta para a questão da educação. E ela, cadê? Ela fez uma outra pergunta aqui. Colocar, porque são várias colocações, mas assim, eu acho que você pudesse né, agora falar mais especificamente na questão da educação. A gente está vivendo um momento extremamente tenso, né, de troca ou de ministro, né, em definição, então como é que coloca, e ela também queria que colocasse essa questão da luta ideológica no campo da educação, né, e aí, né, escola sem partido, acho que pudesse ver nessa análise de conjuntura como ainda se vê esse cenário para o campo educacional. Essa questão da escola sem partido, vou começar por aí, na verdade é uma ofensiva ideológica, né, da direita, querendo, na verdade, acabar com a liberdade de expressão e com o desenvolvimento cultural e científico nas universidades e nas escolas. Então, esse é um projeto que foi implementado, né, em alguns estados do país. Tinha uma lei federal, essa lei acabou não sendo sancionada por conta, inclusive, da crise do governo Bolsonaro, mas é um projeto que eles querem implementar, assim, que é um projeto, inclusive, de perseguição aos professores, e nós temos que estar atento a isso aí, porque eles diminuíram, mas eles retornarão, já estão retornando com essa política da escola sem partido. Em relação à educação, nós temos que entender, primeiro, que o governo Bolsonaro ele escolheu, logo no seu início, a educação e as universidades como seus inimigos preferenciais, né? Então, nós estamos vendo, nós vimos no ano passado o problema do corte de verbas, né? Onde houve uma política deliberada do governo em desmontagem da educação no país. Um segundo ponto foi o projeto que acabou não prosperando, mas não quer dizer que esse projeto foi abandonado, que é o Futures, que é um projeto de privatização, inclusive permite a alienação pelo Estado, né, do patrimônio das universidades, e sem falar o problema do gerenciamento. Então, toda uma concepção de gerenciamento da educação do ponto de vista privado. Um outro ponto, o terceiro ponto, é a questão da democracia e da autonomia universitária. Nós tivemos o exemplo aqui marcante da própria UFRB, que nós tivemos um processo de consulta e a professora que foi eleita naquela consulta ela acabou não sendo nomeada. Nós tivemos uma situação, inclusive, pior em outras universidades, onde o governo Bolsonaro apresentou e indicou interventores, e ele, inclusive, agora, recentemente, ele apresentou uma MP que dava ao ministro da Educação a prerrogativa de nomear interventores. Devido ao fato dela ser tão aberrante, ela acabou sendo derrotada por conta, inclusive, da crise que se desenvolvia com o Ministério da Educação. Então, o governo Bolsonaro ele ataca em todas as frentes, seja através do corte de verbas, seja através de uma política de privatização, seja através da quebra da autonomia e democracia na universidade. Agora, um dado importante é esse problema da questão da pandemia e da educação. Nós temos uma questão muito grave, que é a tentativa do retorno do ensino presencial em alguns estados do país, né, como em São Paulo, eles já estabeleceram um protocolo do reinício das aulas no dia 8 de setembro, que é uma coisa difícil, porque nós sabemos que até 8 de setembro não vai ter uma vacina, ou melhor, essas vacinas que estão sendo testadas no Brasil não vão poder ser aplicadas em larga escala até lá. Então, você vai ter uma situação de risco de vida concreta para os estudantes e para o próprio corpo docente, os servidores
das escolas, nas universidades, inclusive. Eu acho que nós temos que colocar de uma maneira bastante clara, né? É o seguinte, que o único protocolo para você iniciar as aulas na universidade é a vacina. Aí depois, mas isso quer dizer que você não vai ter aula presencial esse ano? Isso quer dizer que você não pode ter aula presencial este ano. Você vai ter que ver outras modalidades. Quando você pensa em outras modalidades, aí também é um problema grave. Por quê? Porque nós sabemos que o ensino remoto ele gera uma desigualdade, aumenta a desigualdade social por conta da desigualdade de acesso por parte do estudantado. Você não tem acesso, né? Dos professores, né, para dar aula no ensino remoto, sem falar da estrutura. Você não tem estrutura pedagógica, não tem estrutura de equipamento, nada disso. Sem contar o seguinte, você tem um projeto do governo, né, esse ministro que acabou não tomando posse, né, que é o secretário de Educação do Paraná, ele, inclusive, tinha um projeto claramente ligado a grandes grupos econômicos do Brasil, alguns internacionais, inclusive, que apresentam a ideia de transformar a universidade no curso em AD. Eu acho que o curso de Serviço Social, inclusive, enfrenta isso, né? Não o curso na UFRB, mas a categoria, que é a proliferação em larga escala de cursos em AD. Muitas vezes, esse profissional, não é um problema do profissional, que finalmente tem que procurar a sua formação, mas, sobretudo, os interesses dos capitalistas ao implementar esses cursos em AD. Então, é um cenário complexo, por quê? Porque a educação ela é um instrumento fundamental, inclusive, nós estamos vendo o papel da ciência como elemento importante para a questão da saúde pública, e especificamente para conter o Covid, mas nós temos que entender, inclusive, que a ciência, ao contrário do que eu vejo muitas falas, que revelam uma certa ingenuidade. Eu vou explicar isso. Você tem um governo negacionista, um governo chamado terraplanista, que é o governo do Bolsonaro, que é o Trump nos Estados Unidos, que são setores da extrema-direita que negam a ciência. Por outro lado, você tem um discurso, às vezes, que exalta a ciência, mas é ingênuo da seguinte forma: a ciência no capitalismo são vinculados a interesses capitalistas. Então, boa parte do desenvolvimento científico ele está obstaculizado, ele está freado pelos interesses econômicos. Isso na área de saúde nitidamente. Saiu uma reportagem hoje, né, falando de uma pesquisa que existe no Brasil sobre HIV, um teste já positivo de uma pessoa que tem um tratamento e que mostrou que não está se desenvolvendo, não tem mais a doença, ou não apresenta sintomas da doença. E a questão fundamental que nós poderíamos dizer é o seguinte, quer dizer, do vírus, porque a HIV gera outras doenças chamadas doenças oportunistas. Mas, no caso, esses casos específicos, mostra como a ciência é vinculado aos interesses capitalistas, porque você, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento da ciência em si, você já teria condição de ter a cura da AIDS e de várias outras enfermidades no capitalismo. Sem falar o problema que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o retorno do sarampo e de outras doenças que cientificamente já foram debeladas, mas por um problema social ela se reestabelece. Ô, Eduardo, a conversa está tão boa, né, que a gente não vê passar o tempo, mas a gente já está, né, no final da live, né? A live realmente ela tem que ter, né? Ela fecha com 1 hora, senão a gente não consegue gravar. A gente está gravando os vídeos que a gente quer depois estar disponibilizando para os alunos que não tiveram acesso, né, a assistir, tiveram as oportunidades, porque a gente sabe que realmente a questão do acesso não é ofertado para todos. A gente tem alunos, por exemplo, quando a gente faz reunião no Google Meet, não tem possibilidade de participar, porque exige uma internet maior, eles têm participações na live, mas a gente vê que há um fluxo muito grande de presença. Hoje a gente já atingiu quase 109 participantes, e alguns, por causa da internet, caem, retornam, né? E eu queria que nesses 3 minutos restantes, vocês fizessem umas considerações finais, né? Que a gente tem que terminar aqui a live, né? Eu gostaria de reiterar meu agradecimento, né, pelo convite.
e pela oportunidade de estar participando aqui desse debate. E dizer o seguinte, eu acho que a crise econômica, a crise social, a crise política, essa crise sanitária é extremamente grave, mas eu acho que nós temos que buscar uma solidariedade política, uma solidariedade entre os trabalhadores, entre os movimentos sociais, entre as mulheres, entre os negros, entre os diversos setores que compõem, setores que lutam contra o capitalismo, que lutam contra o governo Bolsonaro. Eu acho que a alternativa é a mobilização, é a organização, é a conscientização, que nós não temos que esperar nada desses governos, que nós não temos que ter nenhum tipo de expectativa em relação à imprensa dominada pelo capitalismo e temos que apresentar como alternativa a nossa própria organização. É isso, obrigado. O Eduardo, e a gente, para finalizar, né? A gente fez todos os agradecimentos aos professores, aos alunos, todos os alunos que têm contribuído imensamente na figura de Karen. Eu queria fazer um agradecimento especial à nossa ex-aluna, né, amiga, né, Grace Topazio, que tem nos ajudado a fazer os cartazes. E queria também finalizar que, assim, é uma grata satisfação. Acho que você passou por um momento, né, de recuperação da saúde, está voltando. Que bom que a gente tem você como grande parceiro, né, para que possa contribuir para a gente refletir, que possa contribuir para o serviço social, que é um professor super querido, orientador de várias alunas. Mas eu queria fechar aqui, que dizer que essa live foi um presente para a gente, mas é um presente antecipado do seu aniversário, né? Que é dia 10 aqui, né? Então a gente queria registrar, né, nosso agradecimento, nossos parabéns, que esse ano você vai ter que comemorar, né, sem presença, né, só virtual, mas aí, né, aí com Rita, grande companheira dele aí, todos, agradecer todos os que estiveram presentes aqui. A gente teve colegas, ex-professoras, né, familiares, né, tanto meus familiares, como os familiares também de Antônio Eduardo, né, os alunos. Então, eu agradecer, eu vou fechar assim não, viu? Parabéns, professor, e até a 10 a gente vai chover aí o Facebook para cantar os parabéns para Antônio Eduardo, né? Que volte lúcido, que a universidade estava sentindo muita falta sua, viu? Beijo, gente, vou encerrar.